viver o propósito tem que suportar o processo. Nós vamos ler 2 versículos somente. Em Marcos 14, verso 41 e Marcos 16, verso 6. Marcos fica próximo de Lucas e próximo também de Mateus. Mateus, Marcos e Lucas. Marcos, capítulo 14, o verso é o 41. Nós vamos ler dizendo com alta voz. Marcos 14, 41. Quem achou, diga amém. Amém. E voltou a terceira vez e disse: dorme agora e descansai. Com alto e bom som, no tempo 3, nós vamos ler a parte B. Basta, é chegada a hora. 1, 2, 3. Era eu que deu bolo aqui. Talvez a tradução seja diferente, então eu prefiro que você entenda. E voltou a terceira vez e disse-lhe para os seus discípulos: dorme agora e descansa. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. 16, verso 6. Marcos 16, verso 6. Glória a Deus. Marcos 16, verso 6. Glória a Deus. Que diz assim: porém, ele disse: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Glória a Deus. Glória a Deus. Podeis vos assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, repita isso comigo. Suporte o processo. Suporte o processo Para viver o propósito. para viver o propósito. Você pode profetizar isso aqui que eu estou te dizendo na vida de alguém? Você pode ser boca de Deus e falar assim: olha, suporte o que você está passando agora, para que você possa viver o que Deus quer que você viva. Glória a Deus. O processo de Jesus aqui na terra não foi fácil. Jesus, ele veio para a terra, mas ele veio com uma missão. Tanto que no texto do capítulo 14, ele vai dizer que, assim como está escrito, o Filho do Homem veio para ser entregue na mão dos pecadores. Jesus já sabia os atributos de Deus que ouvimos aqui na escola bíblica hoje de manhã. Nenhum homem na terra consegue ter. Pode ser o homem mais rico, ele nunca vai conseguir saber do futuro. Pode ser o homem mais sábio,
ele nunca vai conseguir saber do futuro. Do passado, ele sabe porque já passou. Do presente, ele sabe porque está vivendo. Agora, do futuro, ele nunca vai conseguir saber. Meu Deus. Jesus não. Jesus já veio sabendo que ele viria para a terra, mas ele seria entregue na mão dos pecadores. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, com 30 anos de idade, com quantos anos? 30 anos. Ele veio para cumprir o seu propósito, para cumprir o seu propósito, para cumprir o seu processo. E depois dos 33, ele viveria o propósito. Perceba que Jesus, quando ele veio para a terra, ele não veio para ser o ilustre. Jesus, ele não veio para ser conhecido pelos homens. Jesus, ele não veio para ser visto pelas sociedades ou classes altas. Jesus veio para passar um processo e depois viver o propósito. O processo que Jesus vai passar é, para nós, constrangedor. Suportar o que Jesus suportou, nenhum de nós aqui dentro suportaria, nem mesmo Deus. Por mais forte que às vezes mostre ser, ou por mais forte que Deus me faz ser muitas das vezes, pode ser a mulher mais forte aqui de dentro, não aguentaria nem o julgamento de Jesus. Pode ser os obreiros mais fortes desta igreja, não suportaria nem Jesus com uma aflição dentro do Getsemane. Perceba que Jesus, ele está na ceia. Aonde Jesus está? Na ceia. Ele está participando da sua última ceia com os seus discípulos. É um dia como esse. E dá-nos a entender no texto, presbítero Tiago, que Jesus, ele está posto à mesa com os seus 12 discípulos e estão em frente à ceia, o momento mais aguardado dos judeus naquela época. E perceba que Jesus, ele já sabia que ali no meio tinha um traidor. Jesus já sabia. Só que Jesus, ele nunca julgou. Perceba que Jesus, ele vai olhar os 12 discípulos, os 12 apóstolos, e um por vez está comendo. Por quê? O que eu entendo pela história judaica, não era uma mesa como essa, não tinha banco, não tinha cadeira. Então eles estariam sentados no chão. No chão, eles se levantariam, cada um pela sua vez, ia até a vasilha, pegava um bocadinho de pão e comia, que era a parte da ceia. Só que perceba-se que quando chegou a vez de um dos discípulos de Jesus, a hora que ele vai meter a mão no prato, Jesus se levanta e diz: eis que um de vós há de me trair. A preocupação na cabeça dos 12 é eminente. Eu imagino Pedro olhando e falando: Senhor, sou eu. Eu imagino Tiago olhando e dizendo: sou eu. Eu imagino João dizendo: sou eu. Eu imagino Bartolomeu dizendo: sou eu. Eu imagino Tomé, que era desacreditado em tudo, e dizendo: sou eu. Na hora que quem vai meter a mão no prato é Judas. Judas, na hora que vai meter a mão no prato, Jesus diz: não, é aquele que mete a mão no prato comigo. Jesus já estava dizendo: senta comigo, almoça comigo, janta comigo, dorme muitas das vezes do meu lado, mas ainda continua me traindo. Judas, o que tu tem que fazer, vai, faça depressa, não demora não, vai. Mestre, sou eu. Naquele momento, você já conseguiu imaginar a fúria de Pedro? Alguém já tentou parar para pensar? Porque Pedro era o mais bravo. Qualquer coisa que acontecia, Pedro queria puxar do que? Da espada. Do que ele queria puxar? Você já imaginou o Pedrão chegando em Jesus e falando: e aí, mestre, o traidor está no nosso meio, o que eu faço? Eu imagino Jesus olhando e falando: Pedro, não faça nada, porque nada você é também. Se ele vai me trair, é para cumprir a palavra. Então deixa ele fazer o que ele tem que fazer, Pedro. Senta, Pedro, senta, porque ainda eu estou na terra para cuidar daquele que Deus mandou. Perceba. Eu imagino o
Eu imagino o mestre dizendo: hoje, assim como eu vos amo, eu também tenho que amar até aquele que me odeia. Eu imagino Jesus olhando para Tomé, ou Tomé chegando na nossa espreita, porque quem não acredita, ele sempre anda na nossa espreita, ele nunca anda assim, ó, anda meio escondidinho. Eu imagino Tomé falando assim: é nada, mestre, tem ninguém aqui não, mestre, ninguém vai fazer isso não, porque Tomé é desacreditado. Tomé só acredita, e ele não estava vendo a traição. Até ali, Tiago e Caetano era uma conversa. Aí Jesus fala assim: Judas, o que tu tem que fazer, faça de. E aqui começa o processo de Jesus, porque após ele ceiar, perceba que todos ceiaram, até o traidor ceiou. Jesus, mesmo sabendo que ele ia trair, ele falou: come, bebe, porque aquele que come e bebe do meu corpo indignamente tem culpa no cartório. Aleluia! Já parou para pensar, irmãos? Que Jesus não deixou de servir a ceia para o traidor. Só que você viu que Paulo vai dizer assim: ó, eu recebi do Senhor, de quem? Jesus. O que também estou te ensinando, quem? A igreja. Que na noite em que foi traído, pegou o pão e tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente também, depois pegou o cálice e disse: esse é o meu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário. É o sangue da nova aliança. Lá no final do texto, Jesus vai dizer: pode comer, pode beber do jeito que você quiser, não tem problema. Meu homem, o pastor pode não ver, a pastora pode não ver, os irmãos podem não ver, mas os olhos que tudo vê diz: aquele que come indignamente tem culpa, tem culpa, tem culpa, tem culpa. Aquele que come e bebe indignamente tem culpa do meu corpo e do meu sangue, que foi derramado por vós. Sabe que Jesus já estava ensinando para Judas? Independente se você é traidor, Judas, Deus não me enviou para a terra para te condenar e lançar para o inferno. Ele me enviou para te amar. Porque assim como Deus amou o mundo de tal maneira e me deu para que fosse morto por causa de você, eu vou morrer. Mas se você não se arrepender, a culpa não já é mais sobre mim, agora é sobre você. Glória a Deus! Sabe o que Jesus estava ensinando para a igreja no dia de hoje? O presbítero Tiago falou uma aula aqui muito forte: o entristecer do Espírito Santo. Tem muita gente entristecendo o Espírito Santo. E entristecer o Espírito Santo não é só como minha vizinha lá faz, não xinga todo palavrão, não tem nada a ver. Porque que diferença faz para o ímpio xingar ou não xingar? Que diferença faz para o ímpio trair ou não trair? Que diferença faz para o ímpio roubar ou não roubar? Que diferença faz para o ímpio perdoar ou não perdoar? Que diferença faz para o ímpio? Eu vou para a igreja ou não vou? Não tem diferença nenhuma. Só que Jesus olhou lá no livro de Mateus, capítulo 24, verso 24. Ele diz que por se multiplicar a iniquidade, ele falou: para que isso aí? O ímpio é inimigo. Mas ele está falando assim, ó, por se multiplicar a iniquidade. Ele está falando para a igreja. Por se multiplicar o pecado, a igreja vai se esfriar. Cumpre o que o presbítero Tiago falou. Tem gente que não acredita, mas eu acredito. Que um demônio manifestou e falou que agora o dever dele não é tirar mais o crente da igreja. O dever dele é deixar o crente dentro da igreja. Aí você consegue perceber, irmãos, só dá trabalho, só dá problema. É simples. O cristão não dá problema. Eu vou falar um processo aqui, e talvez eu venha pegando isso já quase um mês, o processo do barro. Nós somos barro na mão do moleiro. Vai sair um pouco do texto, mas eu vou voltar para o texto. Só que perceba que o geólogo vai dizer
como argila, que existem 200 tipos de barro, mas para fazer um vaso é só 8. Sabe que Jesus já estava dizendo que muitos são chamados, mas pouco é escolhido. Sabe o que eu preguei na igreja? Onde que eu fui pregar? Que o tempo de igreja também não diga nada. Porque eu conheço, tem gente que está 10, 15, 20 anos dentro da igreja, nunca mudou, só tem tempo de igreja, mas nunca se converteu. Então tempo não adianta falar para mim, pastor, eu estou convertido por causa do meu tempo. Nunca. Uma das questões que eu mais enfrentei quando eu abri a igreja foi de pastores falando assim para mim: você é tão novinha, rapaz, você vai abrir a igreja, não vai aguentar não. Uma das nossas questões que eu e a pastora ouvimos é dizer: esse negócio não vai dar certo não, vocês é muito novo na fé. Agora eu quero que você ache na Bíblia para mim, aonde está dizendo que o tempo de formação que eu tive vai dizer quem eu sou. Eu quero ver para esse Provérbios com mais fogo em Jesus, que tem 10, 5, até 2 anos de igreja, só que não vive a palavra e fala assim para mim: ó, eu tenho 2 anos e eu sou mais crente que você. Não tem na Bíblia. Sabe por que Jesus não deixou isso na Bíblia? Porque muitos iam se confundir com o tempo. E sabe qual está sendo o problema dos crentes hoje? O tempo. Talvez pelo tempo passar já não quer orar mais. Talvez pelo tempo passar já não quer beber. Talvez pelo tempo passar já não quer mais pagar as dívidas. Talvez pelo tempo passar já não quer perdoar mais. Talvez pelo tempo passar já não quer mais chorar. Você se esqueceu, eu estou trazendo a sua memória sem medo de errar. Tu lembra quando tu chegou a primeira vez na igreja, estava todo fedido, cheirando mal, cheio de carrapicho, aí levantou a mão para Jesus, Jesus te aceitou, não foi você, foi ele que te aceitou e falou assim: eu estou te dando uma veste nova, estou te dando um nome novo, estou te dando vida nova. Para quê? Para amar Deus que estão lá fora. E o amor de muitos se esfriou. E só você não percebeu isso. Fala tudo, Deus. Você sabe o que mais me revolta num culto como esse, que é noite de Santa Ceia? E eu digo isso para você se mediar. Tem gente que vai tocar indignamente. Verdade, Jesus. Eu já vou dar um recado aqui, para que se você quiser beber e comer tudo, come e beba. Se tu na tua memória agora está batendo o que você tem que fazer, faça depressa. Porque a hora que a ceia começar a ser servida e você com esse pensamento, não toque naquilo que é santo. Porque se tocar indignamente, vai ser culpado do corpo e do sangue de Cristo. Jesus acaba de dar uma aula dessa para os discípulos. E sabe o que eles fizeram depois para ele cantar um hino? Talvez seja aquele: o de cruz revestiu. Jesus foi para um monte chamado Getsemane. Pastor, o que ele foi fazer lá? A Bíblia diz que ele foi orar. E aqui começa o processo de Jesus, porque dentro do Getsemane ele vai fazer uma oração tão curta, porque o coração, a alma, o espírito de Jesus estava angustiado. E a oração de quem está angustiado é uma só: socorre-me, Jesus, ajuda-me, fortaleça. Agora a oração de quem está muito forte é essa: mata aquele endemoniado, mata aquela endemoniada, eu não tolero mais. Isso é oração de endemoniado, não é oração de crente. Porque a oração de crente sempre foi assim: Deus, assim como o Senhor me levantou, levanta também aquela vida. Assim como o Senhor me perdoou, perdoa também aquela vida. Assim como o Senhor me amou, ame também aquela vida quebrantamento. Só que Jesus, ele está sabendo que ele vai para a cruz.
Então a oração dele é a seguinte: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas todavia, Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Deus é boa, perfeita e agradável. Agora imagina Jesus, imagina nós, com o poder que Jesus tinha, nós na pele dele. Eu duvido, nós ia mandar matar tudo. Eu morrer? Vai morrer tudo. Jesus não. Jesus, ele é tão amoroso que ele vai olhar os seus discípulos dormir. Vai falar: pode dormir, descansar, que agora é chegada a minha hora. O Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Sabe quem são esses pecadores? Você se lembra daquele episódio que Jesus chegou em Jerusalém montado numa mula? Eu lembro muito do dia dessa hora. Jesus chegou sentado numa mula, e diz o texto que a cidade inteira ovacionava Jesus, dizendo: Mestre, Rabi. Jogava a palmeira, estendia os panos, e Jesus entrou montado numa jumenta e conhecido como Rei dos Judeus. Mais tarde, esse mesmo povo está pegando Jesus. Mais tarde, esse mesmo povo está pegando Jesus num monte chamado Getsemane. E a primeira coisa que vai acontecer do processo de Jesus é ele orar. Qual é o primeiro processo? Diga: orar. Porque quem ora, até na fraqueza, Deus dá força. Começou a ser um mistério aqui, irmãos. Eu amo pregar Jesus porque ele me dá umas revelações. Eu posso estudar em casa. O ministro falou: pai, por que você tanto marca? Eu falei: filho, porque para pregar tem até mesmo que praticar o ensaio. Porque para você tocar, tu tem que ensaiar. Eu falei: meu filho, porque se na hora que eu estiver pregando, Deus quiser me usar, ele vai me usar. E se ele não quiser usar, ele também não vai usar. Agora pega, qual foi o primeiro processo de Jesus? Porque quem ora, João capítulo 14, ou Romanos capítulo 8, verso 26, diz que no momento da nossa fraqueza, o Espírito Santo vem enfortar. Está abrindo um leque aqui, irmãos. Se o primeiro processo de Jesus é orar, Deus estava falando assim: eu sei que você chegou fraco no Getsemane de Jesus, mas depois da tua oração, agora você já não está mais fraco, agora você está forte. O segundo processo de Jesus, após orar, é ser traído. Qual é o segundo processo? Ser traído. E ser traído dói. Ser traído é horrível. Ser traído, quem já foi sabe que o que eu estou pregando aqui é horrível. É uma dor que parece que não tem fim. É um sofrimento que parece que não acaba. Vai deitar para dormir, não dá sono. É mentira, não dá fome. Não quer acordar de manhã. É horrível. Só que você percebeu o que Jesus fez antes de ser traído? Orou. Eu já consigo entender, meu filho, que mesmo Jesus não orou, você não entendeu nada que o pastor está falando. Deus já estava falando assim: você orou, eu te dei força. Eu imagino Jesus orando e falando: para que, Deus? Para você suportar a traição, porque você está forte, você não está fraco. Isso. Glória a Deus. E o problema foi de onde veio. O terceiro processo de Jesus, diga assim: ó, o terceiro processo de Jesus foi Jesus e os seus discípulos serem surpreendidos por quem havia de trair. Perceba que Jesus estava orando
comigo, chegou para os anciãos. Chegou para os anciãos. Com quem que ele chegou? Os anciãos. Depois, juntamente com os anciãos, estavam os fariseus. Quem que estava? E juntamente com os fariseus estavam os escribas. Quem estava? Olha os 3 tipos de pessoas que vieram pegar Jesus. Ancião, porque já eram pessoas bem vividas. Escriba, porque eles escreviam a lei. E fariseu, é quem pregava a palavra de Deus. Você já percebeu, pastor Thais, quem veio pegar Jesus? Não era mais o ímpio, eram os próprios conhecedores da lei. E quando pegaram o nosso Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada diz que Judas fez um ato terrível. Lascou um beijo, o beijo venenoso, beijo demoníaco. Porque a Bíblia diz que o sinal que Judas deu para aqueles que iam prender Jesus foi um beijo. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 53, que Jesus é levado, é preso. Pode deixar, irmão, o pastor já está acostumado com isso, né? Está vendo que o lugar do seu filho é altar? O lugar dessa criança é altar. Talvez hoje a igreja não está entendendo, mas eu quero ser profeta de Deus aqui. Deus vai usar essa criança para pregar o evangelho dele. Deus vai usar essa criança para pregar o evangelho dele. A Bíblia Sagrada diz que quando eles pegam Jesus, eles prendem Jesus, eles vão levar Jesus para o julgamento. Para onde levar Jesus? Diga julgamento. E esse julgamento foi na casa de Caifás. Levando Jesus para a casa de Caifás, começaram a interrogar Jesus e fizeram 3 perguntas para ele. E uma das perguntas que fizeram, e no texto diz, é que tinha muitas falsas testemunhas que estavam testemunhando contra Jesus. Vocês conseguiram entender o texto? Que tinha falsa testemunha. E quantas pessoas não se levantam para falar de nós, coisa que nós não faz, irmãos? Quantas pessoas falam que você faz coisas sendo que você não faz? Uma das que falaram para Jesus, presbítero Tiago, é que Jesus expulsava os demônios. E alguém vai falar assim: ele expulsa esses demônios, não é pelo poder de Deus, é pelo príncipe dos demônios, chamado Beelzebul. A segunda acusação, Tiago, do presbítero, evangelista Fernando, que vai acontecer, olha só, eu já vi muitos pregadores pregar. A segunda acusação é que eles dizem que Jesus olhou para o templo, que foi feito em 46 anos. Quantos anos? E diz assim, ó: eu derrubarei esse templo, que foi feito pela mão dos homens, mas dentro de 3 dias eu levantarei um templo, vírgula, que não foi feito por mão de homens. Alguém olhou que não tinha visão e falou assim: como ele pode destruir uma casa dessa que nós fizemos em 46 anos e em 3 dias ele levantar? Sabe o que Jesus já estava dizendo para nós? Eu não estava falando das paredes, porque as paredes podem cair. Eu estava falando da minha igreja, da minha igreja, da minha igreja, da minha igreja. Eu estava falando da minha igreja. Que se alguém decidir ter uma mudança de vida hoje, em dentro de 3 dias Deus pode mudar a tua história. Lembra que eu falei do tempo? Jesus não disse 10 anos, ele disse 3 dias. E o 3 da Bíblia, missionária Paz, fala muito comigo. O primeiro dia talvez ele estaria falando assim: é no nome do Pai. O segundo dia, no nome do Filho. E o terceiro dia, Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois templos e morada do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita no meio de vós. Então ele está dizendo: e esta noite Deus derramará do Espírito
nome do Espírito Santo de Deus. Jesus é levado para o julgamento. E a terceira coisa que eles ficaram revoltados é porque Jesus disse que era filho de Deus. Eles começaram a dizer que era blasfêmia, que Jesus não tinha a idade do tempo de Abraão, porque Abraão era o pai deles da fé, e só tinha um Deus chamado Iavé. Está com a lista aí? Eles tinham só um Deus chamado Iavé. Aí aparece alguém dizendo assim: ó, eu sou filho de Deus. Eles vão falar: é blasfêmia. E blasfêmia, pastor Thaís, naquele tempo era a morte. Hoje deixou Deus para nós que se nós blasfemar contra o Espírito Santo, não tem. Para que os irmãos entendam o poder do Espírito Santo. Se nós pecamos contra Deus, Ele perdoa. Se nós blasfemamos contra Jesus, Ele perdoa. Vai blasfemar contra o Espírito Santo? E eu estou entendendo que Jesus, na primeira oração, Deus encheu ele do Espírito Santo. E quando ele é levado ao julgamento, pastor Thaís, que ele falou assim: eu sou filho de Deus, os fariseus se indignaram e disseram: como tu pode dizer que é filho de Deus? Jesus vai olhar para eles e vai dizer o seguinte: para os escribas e para os fariseus, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade de meu Pai. E a vontade de meu Pai é essa: que tudo que não se provia do reino de Deus que está na terra vem para destruir. Oh glória! Sabe o que eles fizeram no processo de Jesus? Manifestaram Jesus. Irmãos, está tendo um mistério que ninguém está entendendo nada. O glória a Deus desse menino me incentivou. Vai doer um pouquinho. Sabe esses crentes bicudos? Eu trouxe aqui de Santa Agora, que agora se apanha. Sabe esses crentes bicudos? Eu vou dar nada. Eu não vou obedecer para nada. Fica tranquilo. Jesus disse que se nós não clamar, as pedras clamarão. Jesus disse na sua palavra que Ele é Espírito. O que Ele é? E Ele se importa que quem adore Ele não adore na carne, mas adore no Espírito. Aí no mesmo texto ele vai dizer assim: porque Deus ainda não achou. Deus ainda não achou, porque Ele procura verdadeiros adoradores. E eu vou falar uma coisa para você, meu filho. Tu incentivou o pastor a pregar aqui esta noite, porque se ele está procurando verdadeiro, ele achou o primeiro em cima do altar. Cadê segundo? Cadê segundo? Cadê? Glória! Glória! E aqui, irmãos, eu prego no julgamento de Jesus. Se esse menino quiser pegar o microfone, eu tenho coragem. É surpreendente, né, irmãos? Eu louvo a Deus e o cuidado dessa criança. E os pais dessa criança gostaria que vocês aplaudissem Jesus pela vida deles.
A Bíblia diz que Jesus agora é sentenciado no processo. E então na casa de Caifás ele é levado para a casa de Pilatos. Pilatos vai julgar a Jesus, porque a Bíblia Sagrada diz que de ano em ano tinha que soltar um preso e prender outro. Só que quando prenderam Barrabás, ele era ladrão e salteador. Salteador quer dizer ladrão e assassino. Mas prenderam um profano. E quando prende um profano não acontece nada no céu. Mas quando eles decidiram prender um justo, aconteceu uma situação comigo esse final de semana e falei com a minha esposa, foi comigo. Você já percebeu que o injusto, ele quer ficar se justificando, mas o justo tem quem justifica ele? Porque o justo a si mesmo não se justifica, porque tem Deus que se justifica por ele. E eu falei assim com a minha esposa, eu falei, mãe, eu não vou me justificar não. Eu vou ajoelhar meu joelho no chão e eu sei que Deus é quem vai me justificar. Aquilo no meu coração fez assim. Agora entenda, prenderam Jesus. Jesus está sendo humilhado, Jesus está sendo massacrado, Jesus está sendo chicoteado. E o interessante de Jesus é que ele não abriu a sua boca. Quieto ele chegou, quieto ele ficou. A Bíblia Sagrada então vai nos dizer que quando eles levam até Pilatos Jesus, quem vai condenar Jesus não é Pilatos, não é os escribas, não é o fariseu, o presbiteriano, mas é o próprio povo. É Deus. É o próprio povo que vai crucificar Jesus. É Deus. E quando eles mandam crucificar Jesus, a Bíblia Sagrada diz que pegaram o nosso Jesus, e aqui a igreja já conhece essa história. Levaram Jesus para a cruz, antes da cruz, chicotearam o nosso Jesus. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Talvez isso possa movimentar o teu coração um pouquinho. Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha erro. Jesus nunca adulterou, Jesus nunca fornicou, Jesus nunca roubou. Mas chamaram Jesus de adúltero, chamaram Jesus de ladrão, chamaram Jesus de endemoniado. Jesus quieto, Jesus em silêncio. Diz a Bíblia que Jesus foi sentenciado a levar 39 chicotadas. E nas pontas desse chicote chamado azorrado tinha 12 pontas de ossos de carneiro. Sendo 39 chicotadas, Jesus levou aproximadamente em teu corpo 470 cortes. Os teus ossos apareceram, as tuas vísceras apareceram. Jesus respirava e agonizava sangue. O respirar de Jesus estava ofegante. Jesus já não tinha mais força. Jesus estava sendo depravadamente humilhado pelos seus tosquiadores. Mas tudo isso para ele viver um propósito. Tudo isso para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Legaram o nosso Jesus, levaram ele para a cruz, no caminho de Gólgota, 50 metros, arrastando aquele madeiro. E quando Jesus achava que não ia suportar, Deus fez algo ali, enviou Simão Sirineu. E aqui vai para a igreja esta mensagem. Se a tua cruz está pesada, se a tua cruz está calejando você, se os cortes da vida, se os maus tratos da vida está deixando você cansado, o
vai te dar força para suportar, e vai te dar força para suportar. Talvez o teu pensamento é: eu paro, eu desisto, eu não quero mais. Mas os irmãos Sirineu, chamado Espírito Santo, entrou dentro da congregação esta noite e está te dizendo: você suporta, você aguenta, você consegue, você alcança, você é vitoriosa, você é vitorioso, você vai chegar lá, você vai alcançar, vai dar volta por cima, vai passar a barreira, não vai parar, não vai desistir. Eu estou contigo, eu sou o Senhor dos exércitos, que conduz a tua casa, a tua família, teu trabalho, teu ministério. Eleve, Job, Nácia, teu casamento é meu, diz o Senhor, a tua casa é minha, os teus filhos são meus, eu estou no controle, diz o Senhor. Aleluia. Pegaram o nosso Jesus, o processo estava terrível. Prender a mão de nosso Jesus, prender a mão direita, pegaram no prego, pegaram a mão esquerda, pregaram no prego, e não contente com isso, pregaram os pés de Jesus. Só que Deus deixou claro para Jesus que o propósito não estava na sexta-feira à noite, o propósito não estava no sábado à noite, o propósito estava no domingo de manhã. Aleluia! O diabo achou que venceu, achou que conseguiu. No primeiro dia de sexta-feira fizeram festa, no segundo dia de sábado disseram: acabou. Mas no terceiro dia, o cordeiro mudo, que foi levado pelos seus tosquiadores, que foi humilhado, que foi arrebentado, tinha uma promessa de viver um propósito. Isaías capítulo de número 53 verso 4 vai nos dizer que verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz foi levado sobre as suas pisaduras. Glória! Levanta a mão direita, chacoalha ela, por favor, chacoalha. Coloca a mão no ombro do teu irmão e diga assim: verdadeiramente, verdadeiramente, acharam que eu e você ia parar, ia desistir, ia morrer, mas Deus diz que em Cristo Jesus nós é mais do que vencedor. E as nossas enfermidades Ele levou sobre si, e o reputamos aflitos e ferido de Deus e oprimido. Mas pelas suas feridas que lhe causaram, diz a Bíblia Sagrada, que Ele foi moído pelas nossas transgressões, foi levado pelas nossas iniquidades. O castigo que eu hoje tenho paz, a pastora tem paz, a igreja tem paz, foi levado sobre Jesus na cruz do Calvário. E pelas suas pisaduras, a igreja evangélica Sétimo Anjo, a igreja batista renovada, a igreja Assembleia de Deus, a igreja do Gorei, a igreja do Madureira, a igreja do Sete Anjos, ela foi curada
no propósito, ele tem que ser leal. Meu Deus, no processo, nós temos que ser cordeiros. Eu vou falar baixinho isso aqui. Para de ficar se justificando. Para de ficar fazendo de coitadinho. Para com isso. Aí alguém vai olhar assim: não, pastor, mas eu estou sendo humilhado, eu vou ser rejeitado. Nunca. Está no texto. Diz que aqueles que se humilharam. Pastor, mas estão me humilhando. Deixa eu continuar humilhando, irmão. Humilhar Jesus no processo. Mas como cordeiro, que vai se mostrar. É o mal que não está aqui. Tem gente que Deus está tirando do processo, que está colocando no propósito, que não propõe. Pastor, qual é o propósito? O processo, Jesus foi humilhado. E no propósito, presbítero Hermes, o senhor é um homem muito inteligente. No processo, o papel do crente é fazer o quê? Entrar no quarto. Fazer o quê? Entrar no quarto e orar. Fazer o quê? Entrar no quarto e orar a Deus em secreto. Glória a Deus. O presbítero Hermes disse que no processo nós temos que entrar no quarto. Mateus capítulo 6. Entre no quarto, feche a porta. Processo. Fala com Deus que está ali oculto. Porque quando vir o propósito, Ele vai te recompensar publicamente. Presbítero dele, no processo. Eles caluniam, No processo. eles debocham, No processo. Ele fala que vai nos matar. eles falam que vamos matar. Mas Isaías capítulo 54, versículo 17 diz que toda ferramenta preparada com propósito não vai prosperar. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Irmão João, no processo. No processo. Eles querem nos desanimar. No processo, eles falam que não é esse o caminho. No processo eles falam que não é esse o caminho. João, capítulo 6, capítulo 14, versículo 6 diz que não tem outro caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. No processo, nós só apanhamos. No processo, somos caluniados. No processo, nós é debochado, nós é humilhado. Quer ver uma coisa de humilhação? Perceba,
e o julgamento, tranca a rua da morte, vai falar assim: mas ele não estava no processo? Mas ela não estava no processo? Parece que agora eu estou pregando no propósito. Parece que eu estou pregando no propósito. E o propósito, pastor? O nosso Jesus, quando estava na cruz, pastor Atarias, humilharam ele porque era cordeiro, falaram mal dele porque era cordeiro, chicotearam porque era cordeiro, bateram porque era cordeiro, cuspiram porque era cordeiro, mas na hora que Deus foi na cruz, ele virou Deus da tribo de Judá. Ele está cheio. Quando o cordeiro bateu na cara dele, como leão, se ajoelharam diante dele. Como o cordeiro, chicotearam ele. Como leão, até mesmo tempestade Deus mandou para matar tudo. Como o cordeiro, ele abaixou a cabeça e ficou quieto. E como leão, a minha igreja, as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Não vai. O caluniador vai saber que você é mulher de Deus. O caluniador vai saber que você é homem de Deus. Porque Deus está levantando o leão aqui esta noite para a glória do nome dele. E quando o cordeiro fala com alguém, você percebeu que quando o cordeiro teve que ficar quieto? Quando o cordeiro falava mal dele, e ele teve que ficar, porque ele era cordeiro. E cordeiro eu conheço muito bem. É uma das raças mais extintas. Que quando o seu dono, o pastor da ovelha chega, eles conhecem a voz do pastor. Por isso que Davi era um pastor. Aí Jesus, como um cordeiro de Deus, o povo estava tudo querendo leão. Vou repetir. Como cordeiro preferido, os pecadores estavam querendo leão, mataram Jesus. Agora, como ele virou leão, as ovelhas se tornam cordeiro. Sabe por quê, irmão? Vou te falar isso aqui. Porque Jesus olhou no João capítulo 10, versículo 10, diz assim: ó, eu sou bom pastor, eu sou bom e conheço as minhas. Então quem é ovelha o pastor conhece, e quem é bode também ele conhece. Porque bode quer dar cabeçada, bode quer dar coice, mas aqui não, meu filho, aqui tem que ser cordeiro, porque aqui vem. E quantos bodes não estão por aí? Batendo, humilhando, achando que é alguma coisa. Eu vou falar, tu é mesmo, tu é o pó da terra, tu é o esterco da terra, tu és o pó da terra. Descer diante de Deus não é nada. Pastor, o senhor alguma coisa? Não, também sou pó. E pó serve para quê? Eu tenho comigo, igreja, não sei você. Eu amo quem me bate. Glória a Deus, aleluia. Eu amo o presbítero. Porque eu não vou pegar meu Facebook e lá colocar assim: ei, me bateu. Eu não vou pegar meu estado de WhatsApp e colocar: ai, brinco de fibra. Eu vou fazer uma receita que Deus me deu. Ô, glória. Entre no quarto, Aleluia. chegou a
Porque quem é leão sabe que quando vem as afrontas, entra para dentro do quarto. Aleluia, Jesus. E quem está no processo de cordeiro? Celular. O que é gente babaca? Achando que o celular vai te responder, não vai responder nada. Quem vai te responder ainda é o Senhor Jeová. Outro dia eu olhei, irmãos, porque eu tenho um WhatsApp, eu olhei lá no WhatsApp assim, ó. Abri que eu não tenho Facebook, eu peguei o Facebook da esposa, alguém falando assim, ó. Ah, eu estava na igreja, e dentro da igreja mesmo, tem muito pastor errado, tem muito irmão errado. Como eu não sou bobo, eu não respondi nada, eu fui orar. E falei, Deus, por que disso? O Senhor falou assim para mim, olha o nível espiritual. Eita glória, Deus. Você já viu alguém que está bem espiritual falar mal de alguém? Você já viu alguém que está orando, está jejuando, bebendo para ficar cuidando da vida dos outros? Aleluia. Eu falei, Deus, ainda não estou entendendo. Ele falou, meu filho, quem caiu vai querer se justificar porque ficou caído. Mas quem está de pé vai justificar porque está de pé. Por que isso é ruim? Porque tem gente que está caído e quer ficar caído, não quer levantar. Não quer. Para mim aqui está bom. Só que está se esquecendo que uma hora a conta chega. E a hora que a conta chegar, diz Paulo que todo joelho vai ter que se dobrar. Glória a Deus. Toda língua vai ter que confessar. Aleluia. Confessar o que, pastor? Que só o Senhor é Deus. Eu encerro com um testemunho, irmãos. E já entro na cena. Estava minha esposa dentro do ônibus, eu levei ela escondido. Esse dia eu levei ela escondido. Está gravando, o chefe veio na aula. Levei. Problema não, chefe. Manda embora, vai embora. Encerrei a conversa assim, ó. Aonde é a sua igreja, pastor? Falei, a minha igreja, a minha não, a de Jesus é na nossa. Eu vou lá. Falei, pai. Quando eles entrarem nessa porta, eu vou falar a igreja que eu vou. Mas não em reverência a ele, em reverência àquele que é dono da igreja. Porque como Deus decidiu, eu estava tomando banho hoje, você tinha saído já lá de casa. Eu estava tomando banho e eu falei, Deus, mas no meio de tanta gente, o Senhor escolheu eu e a pastora Thaís. Glória a Deus. O Senhor fez assim comigo. Na rua, quem era a vergonha? Eu. Deus falou assim, por causa de um joelho que orou 10 anos, o que era vergonha na rua é honra para o bairro do Vila Garcia. E Deus está fazendo isso com pessoas aqui hoje. No lugar da tua vergonha, Deus vai te dar honra. Glória a Deus. Mas é preciso você fechar a tua boca. É necessário você parar de ficar debatendo com o marido, com a esposa, com o filho, com o neto. É necessário você fechar a tua boca aqui na terra, mas olhar para o alto e dizer, Deus, a partir de hoje está tudo nas tuas mãos. A partir de hoje não sou mais eu, mas é o Senhor que vive em mim. Então tudo que eu estou passando no processo, eu quero viver um propósito. E o propósito, pastor, qual é? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E de novo
Até a morte você pediu. E Deus teve que parar ela por causa de você. Olha aí, Deus. A morte tentou te matar, mas pelo propósito que Deus tem na tua vida, Deus não deixou. Ele parou a morte nesta noite. Glória a Deus. E eu sei que aqui tem pessoas que querem viver o propósito. E se você tiver coragem de levantar e sair do teu lugar, e se o que eu preguei veio do Senhor, eu quero ver isso nessas vidas. Aonde está a primeira pessoa? Aonde está a segunda da noite? Aonde está a quarta pessoa? Pastor, eu quero viver o propósito. Pode tirar essas cadeiras. Cadê a quinta pessoa? Quero saber aonde está esse quinto guerreiro ou esta quinta guerreira. É necessário você passar por esse processo para que você possa viver o propósito. Eu acabo de ver aqui, irmãos, uma nuvem escura. E isso representa algo ou força maligna. Que tem muitas coisas que não estão acontecendo na vida de crente, porque o céu está fechado. E se o Deus Todo-Poderoso falou com o meu espírito, Ele está falando para você, é a partir de hoje. Não é amanhã. Hoje eu te tiro do processo para que você viva no propósito. Cadê a quinta pessoa? Eu vou orar por eles. Olha aí. Já tem 6 pessoas aqui. Eu quero saber onde está o número da perfeição agora. Os 7. Irmãos, eu não estou maluco, não. Esse 7 é poderoso. É uma unção diferente. Eu não quero falar isso para vencer o psicológico de ninguém, porque eu não preciso, a palavra já foi pregada. Mas eu estou fazendo o que está no meu coração. Quem é a sétima pessoa? Era você. Eu não posso dar nome. Deus falou comigo que era o rato. Eu ia falar baixinho, que Deus sempre faz. Eu estou em cima do altar. E você percebe
A promessa vem da boca de Deus. Circula ele aqui. E eu quero orar por vocês. Grave esse ponto, viu? Vocês vão viver algo novo no ano de 2023. Se eu sou homem de Deus e prego a palavra da verdade, a partir de hoje, a partir de agora, o Espírito Santo vai tomar conta de você. E assim como Deus mudou a história do teu irmão, o mesmo Deus vai começar a operar na tua história. Você se lembra como eu era, como eu andava, e hoje você viu o que Deus fez. O mesmo Deus está mandando te dizer: a partir de hoje eu começo uma história nova na tua vida, homem. A partir de hoje eu começo uma história nova na tua vida, filho. Eu vou te convencer do pecado, da justiça e do juízo através do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, também na vida do João. A partir de hoje, Senhor, faça ele viver o propósito. A partir de hoje, Deus, ele venha viver o sobrenatural do Senhor. Deus, a vida deste casal, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu quero orar, Senhor, por esta família, porque assim como teu filho em cima desse altar, o Senhor mostrou para eles. Eu sei que o Senhor vai fazer uma obra nesta família. O Senhor não tirou eles da onde tirou para serem envergonhados e salgados. O Senhor chegou para cá porque tinha uma separação de honra. Então, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero abençoar essas vidas, eu quero abençoar essas famílias, em nome do Senhor Jesus. E toda maldição vai por terra agora, e que eles já viveram o processo para também viver o propósito do Senhor. Em nome de Jesus. Deus, aqui está o teu filho, e eu sei que o Senhor tem visto alguém orar por ele, e eu sei que o Senhor está mudando a história dele. Ah, Senhor, foi o teu Espírito que convenceu ele, e é o mesmo Espírito que está aqui no nosso meio. E por isso eu quero abençoar o teu filho, abençoar a casa